Boa tarde. Hoje falamos da Páscoa, um momento alto para a cristandade. A Páscoa representa, além do renascer da natureza, a passagem do inverno para a primavera, que é coincidente com a ideia do cristianismo e talvez o seu principal dogma, a paixão e morte de Cristo e o seu significado. É por isso uma quadra marcante para a Igreja Católica e celebra-se em todo o mundo com rituais de séculos e inspirou e ainda inspira artes como a pintura, a escrita e a música. A celebração pascal acontece em todo o universo cristão e entre nós tem maior expressão na capital do distrito, Arquidiocese de Braga, com as solenidades da Semana Santa, que são também um cartaz turístico da cidade e da região, e este ano não tem ainda a expressão habitual devido à situação de emergência sanitária. No nosso concelho, na freguesia do Mosteiro, com o sermão do encontro no dia de Ramos, dia em que estamos no ar a primeira vez, e em Parada de Bouro, que são das freguesias onde nesta quadra se realiza a Via Sacra, assim como na paróquia da sede, e que culmina no domingo de Páscoa, com a visita do compasso, que este ano também está condicionada pelas mesmas razões. Continua a ser, no entanto, razão para que falemos da Páscoa, do seu significado, dos ritos e do que lhe está associado, pois continua a ser um momento marcante no calendário litúrgico e na vida das pessoas, e este ano, para a Igreja Católica, em caminho sinodal, proposto pelo Papa Francisco com o lema Comunhão, Participação e Missão. Falamos então da Páscoa e, para efeito, convidamos e temos em estúdio o Padre Albano Costa, que é arcipreste de Vieira do Minho, e José Marcos Fernandes, que é professor universitário. Tivemos ainda um convite a uma das empresárias de pastelaria, Elizabeth Nova, que, à hora do registro desta conversa, não pôde estar presente. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. Padre Albano, não quer demais repetir, é de facto um momento alto do cristianismo e da Igreja Católica. Boa tarde. É o momento mais alto, a festa mais importante do cristianismo, a Páscoa, porque para nós é a festa da luz, a festa da ressurreição de Cristo e, portanto, para nós, desde o início do cristianismo, que realmente é a maior festa, até dissemos aqui, quando foi no Natal, que os cristãos primeiro começaram realmente a celebrar a Páscoa e só mais tarde é que começaram a celebrar o Natal. Portanto, para nós é sem dúvida a maior festa do cristianismo. E este ano ainda vai ser mais importante para nós, já que no ano 2020 nem sequer, devido à pandemia, tivemos a Eucaristia, estávamos todos confinados. O ano passado já tivemos a Eucaristia, este ano, querendo Deus, vamos ter a Eucaristia e também os compassos pascais, que aqui na nossa zona são muito tradicionais. Eu penso esperados. E esperados, estão a ser muito esperados. Embora, como também vamos falando, hoje é algo a que as pessoas ainda não se habituaram por inteiro, com alguns dos ministros que acompanham o crucifixo sejam leigos. E é isso que também neste sínodo procura refletir. Exatamente. Nas grandes cidades, todos nós sabemos que, na maior parte dos compassos, são tudo cristãos fiéis leigos. Também aqui já há muitos anos que em muitas paróquias, há mais de 40 anos, que algumas paróquias realmente foram pioneiras a colocar realmente os cristãos leigos a anunciar Jesus ressuscitado. Porque se nós virmos na Bíblia, Cristo primeiro apareceu uma mulher. Portanto, ela foi a primeira realmente a anunciar Jesus Cristo. E todos nós, neste momento, temos o dever de anunciar que Cristo está vivo, Cristo ressuscitou, e ainda mais nesta Igreja Sinodal, que o Papa quer que todos caminhemos juntos e que todos participemos também na missão. A missão é anunciar que Cristo está ressuscitado, Cristo está vivo, Cristo está no meio de nós somos todos discípulos dele e porque gostamos dele também o queremos anunciar ao maior número possível de pessoas. Claro que esta Páscoa ainda vai ser um bocadinho diferente, devido à pandemia. Sabemos que as pessoas vão entrar na casa o menor número possível de pessoas, de máscara. Sabemos também que a cruz não será dada a beijar, mas haverá uma adoração da cruz de Jesus Cristo, cruz de Cristo ressuscitado,
e, portanto, será um bocadinho diferente. Também estes 2 anos que estivemos parados leva a esta diferença, leva também alguma incerteza. Não sabemos, por um lado pensamos que há muita gente que está à espera, que está na expectativa, sobretudo pessoas das grandes cidades que vão vir aqui ao nosso concelho e a Cipestado Vieira do Minho, mas por outro lado também ainda há gente que tem medo, sobretudo sim, quem tem idosos em casa. Zé Marcos Fernandes, é de facto um momento alto, mas é também um momento de tradições. Não temos aqui hoje uma companheira de outras conversas, a Fernanda Rocha, assume o Zé Marcos esse papel de falar das tradições. Então, muito boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar, não sei se em primeiro lugar o Zé Luís, como responsável aqui da Rádio Alto Ave, ou se o nosso estimado arcipreste, o Padre Albano Costa. De qualquer modo... Hierarquicamente, o nosso convidado, exatamente. Padre Albano. Pois, mas isso de dizer hierarquicamente, podemos depois ir mais à frente, quando falarmos da sinodalidade, podemos falar da hierarquia e dos leigos, mas então queria em primeiro lugar... Serviu de provocação. Em primeiro lugar queria, claro, depois de saudar os participantes neste encontro pascal aqui na Rádio Alto Ave, queria também saudar todos os nossos ouvintes vieirenses e naturalmente desejar uma Santa Páscoa. O Zé Luís referiu-se há pouco aos ritos tradicionais, aos ritos associados à Páscoa. Mas quando falamos de ritos, ou quando falamos de rito, os antropólogos falam também do mito. Isto é, o rito é a expressão exterior de algo interior. Portanto, todos os ritos, e estes ritos que o Zé Luís referiu, sobretudo em alguma das nossas comunidades, portanto, no Mosteiro, em Parada, em Vieira do Minho, estes ritos pressupõem sempre um mito, entre aspas, mito no sentido positivo de crença. Ora bem, e a minha primeira reflexão era exatamente sobre isto, sobre esta questão da celebração da Páscoa. Claro que associada está a tradição e esses ritos, não é, do compasso, desses convívios, etc. Mas também o cordeiro e também o... Exatamente, todas, portanto, essas... A festa propriamente dita, o convívio, digamos, e as refeições, muito bem. Portanto, mas há a celebração e há as tradições, ou há o mito e há o rito. Os ritos, se estiverem desligados da tal crença, são absolutamente vazios. São vazios. Mas a crença, de facto, também... Mas o rito também pressupõe a crença. Mas aí é que está o problema. E a minha primeira reflexão era sobre isto, para saber até que ponto as tradições, a tradição e os tais ritos, até que ponto eles estão associados ou são consciencializados em relação com a tal crença que está subjacente. Isso é uma discussão filosófica. Não é bem filosófica, quer dizer, a questão é isto, é que eu há pouco estava a falar com o Sr. Aspreste sobre uma teóloga italiana chamada Stella Morra, que esteve em Fátima a fazer também uma conferência muito interessante, quando foi do centenário, sobre a questão das aparições. E ela fala da necessidade do retorno às verdades elementares. E eu concordo perfeitamente com esta necessidade do regresso às verdades elementares. Ora bem, e penso que de facto é hora de os cristãos regressarem e se concentrarem no núcleo essencial da sua fé cristã. Como também, em geral, regressarmos um pouco a um melhor convívio com a natureza.
Esse é outro, sim senhor, é outro aspecto, é outro essencial, a questão do ambiente, a questão da nossa casa comum, precisamente porque o que é a natureza? A natureza também é uma carta, também é um texto onde nós podemos ler as maravilhas de Deus, não é? Quer dizer, que são também uma expressão da criação. Mas relativamente ao tal núcleo essencial, quando nós falamos desta necessidade de regressar ao essencial da fé cristã, não podemos esquecer de que, de facto, o essencial da fé cristã é Jesus Cristo. Quer dizer, eu reconheço isto e vejo muitos crentes a reconhecerem que esta é a questão essencial. Ainda há dias uma menina ateia, filha de uns amigos meus que são tão religiosos, coitadinha, a menina até foi batizada 2 vezes porque diz que o padre a primeira vez não cumpriu lá os ritos, depois ele tinha 2 tios padres e o segundo achou que ela não tem, e batizou a segunda vez. O problema é que ela agora a menina é ateia. Mas ateia, graças a Deus, ou ateia. Mas o problema é que a mãe e tal tem essa pena, e eu já lhe disse assim, tu sei ateia, mas tu não te esqueces de Jesus Cristo. Isso é que não te podes esquecer. Tu és ateia, mas de Jesus Cristo não te podes esquecer. Porque ele também não se esquece de ti. Ora bem, para nós crentes, de facto, quem é Jesus Cristo? É a palavra de Deus, é o rosto de Deus. E não há dúvida que Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa, não é? Quer dizer, que é a essência o núcleo central da nossa fé cristã, continua a exercer uma sedução extraordinária em tanta gente que alguns nem são, enfim, crentes propriamente dito, mas oscilam entre a crença e o agnosticismo, e eu queria aqui, se me permitem, fazer referência de tal maneira que acabou admirado por alguém que o estudou e que era muçulmano. Sim, portanto, e não só muçulmano, e depois também mesmo dentro da nossa cultura ocidental. Eu queria aqui referir uma das figuras que é atualmente o maior especialista da língua e da cultura grega e romana, professor da Universidade de Coimbra, e que está, como muitos saberão, e alguns até terão em casa, a tradução da Bíblia, que é o Frederico Lourenço. O Frederico Lourenço, que é muito interessante. Os teólogos, todos agora, quando vão ver como é que ele traduz determinadas passagens da Bíblia, é claro que ele faz uma tradução muito técnica, mas ele diz, é assim que está lá no grego. Quer dizer, bom, e então é interessante que o Frederico Lourenço diz que, portanto, ele podemos considerá-lo um alegado ateu, agnóstico, mas é o maior estudioso e especialista das línguas clássicas, tradutor da Bíblia de grego para português, e é um apaixonado pela figura de Jesus Cristo e que confessa que os evangelhos têm ainda hoje o potencial para mudar o mundo para radicalmente melhor. Como é que ele... De facto, não é um praticante, mas, quer dizer, o convívio dele com os 4... Não é só com os 4 evangelhos, que ele está a traduzir a Bíblia toda, e já saíram pelo menos 5 volumes. Ora bem, e ele diz assim, Jesus Cristo, com as palavras que lhe são atribuídas nos 4 evangelhos, é a figura que mais me interessa. Continuo a achar que, independentemente de ele ter dito aquelas palavras ou não, elas são as coisas mais extraordinárias que foram ditas à face da terra. Mas essas palavras não são ouvidas, por exemplo, os atuais líderes políticos. Bem, aí está o tal problema, porque também há aqui o fenómeno da ignorância. É por isso que eu, quando lhe quero regressar, digamos, ao essencial da fé cristã, porque senão acontece, como dizia, não sei se era o Gandhi, que dizia que nós, os cristãos, correm o risco de ser como os seixos dos rios, que a água passa durante milénios e por dentro não acontece nada, quer dizer, a água não chega ao interior, não é? Mas então, se me permitem, o Frederico Lourenço diz assim, por exemplo, quando leio para mim o Novo Testamento, estou num mundo maravilhoso que só é meu e me preenche muito animicamente e espiritualmente. Apesar de ser um linguista crítico histórico, não sou um ateu a traduzir a Bíblia. Serei sempre, até ao último segundo da minha vida, um apaixonado por esse judeu chamado Jesus de Nazaré. Ora bem,
Nós, o que estamos aqui a celebrar na Páscoa é o mistério pascal. É o mistério pascal. E esta figura, há pouco também estava a falar com o nosso arcipreste sobre o Papa Bento XVI, que ele fez uma investigação, começou uma investigação enquanto ainda não era Papa, e depois acabou por continuar essa investigação e escrever 3 livros sobre Jesus de Nazaré. Ora bem, isto para dizer o quê? Mais 3, porque já há muitos. Sim, mas os 3 livros, eu tenho até aqui, mas nós não temos aqui câmaras, mas temos aqui que é este terceiro e último volume, de Jesus de Nazaré, e a questão que eu nos estava a pôr, e é para terminar esta parte, que é sobre porque é que o Papa sentiu esta necessidade, porque é que Bento XVI, sendo de facto um estudioso, um intelectual, ele sentiu esta necessidade de investigar e de tentar perceber melhor esta figura. Porque esta figura continua, de facto, a ser esta atração. Ora bem, o que se celebra, de facto, na Páscoa é o mistério. É o mistério de quê? O mistério, já toda a gente sabe, quer dizer, que é o que significa Páscoa, mas a Páscoa, que significa libertação, e a primeira Páscoa era a libertação da opressão no Egito, não era? Portanto, uma opressão social, política, etc, etc. E a nova Páscoa é também ela uma libertação, mas não já dessa opressão social, política, etc, mas da opressão da própria morte. Não é? Quer dizer, é uma libertação da própria morte. E, de facto, claro, toda a gente sabe, estou a dizer algo um bocadinho, enfim... E resulta, perguntou ao Padre Albano, de inquietações dentro da própria Igreja. Exatamente. Não só consigo, mas também com o que observa. Exatamente. Eu também queria aqui tirar uma ideia, quando falamos de hierarquia, que eu penso que cada um de nós deve pensar, sobretudo, no seu batismo. E eu penso que o caminho sinodal é cada um descobrir que foi batizado e que é batizado. E todos nós, como batizados, somos sacerdotes, profetas e reis. E muitas vezes não pensamos assim desta maneira, porque realmente a teologia, estes conhecimentos da religião, são de todos os cristãos. Nós temos, graças a Deus, homens e mulheres doutoradas em teologia, temos aqui até no nosso Conselho de Vieira do Minho, e ficamos muito contentes com isso, porque esta ciência está aberta a todo cristão, a todo aquele que realmente se sente e é apaixonado por Jesus Cristo. No entanto, a hierarquia em que a paróquia está entregue a um pároco condiciona, ou tem condicionado o aparecimento dessas pessoas na vida da paróquia, portanto, por exemplo. Tem condicionado, é verdade que nas cidades há mais facilidade de haver agentes de pastoral. Nós aqui nestes locais de interior temos mais dificuldade em termos agentes de pastoral, e muitas vezes são até os outros a querer um certo clericalismo que o Santo Padre Francisco combate. O Santo Padre é contra o clericalismo, não quer que a Igreja sejam só os sacerdotes. E como é que reagem os clérigos ou os párocos a essa ideia? Nós ficamos todos contentes que sejam todos a colaborar, porque o que nós vemos é que há realmente poucos a trabalhar para muitos, quando deviam ser muitos a trabalhar para todos. Há uma proposta que faz numa conversa com o Jornal do Arciprestado, o novo arcebispo de Braga, e numa das suas respostas a propósito das paróquias, ele diz que é necessário superar a lógica do todos para abrir uma lógica mais dinâmica e eclesial de comunhão, todos, alguns, Exatamente. Aparentemente a interpretação que lhe dou é pôr a paróquia, os paroquianos, mais proativos dentro da... Exatamente, todos a anunciar Jesus Cristo, porque se eu sou um discípulo apaixonado, se eu me sinto feliz, eu devo também revelar aos outros, a expressar aos outros esta minha alegria. Estão os párocos todos abertos a essa ideia? Eu penso que estamos, só que muitas vezes não somos nós, mas
São aquelas coisas, se for ser padre faz melhor, se for ser padre é mais bonito, que não deve ser assim. Nós devemos aceitar e aprender realmente com o que se faz em algumas cidades e que também já se faz em quase todas as nossas paróquias, de sermos todos a anunciar Jesus Cristo, de sermos todos a catequizar, evangelizar. Nós falamos aqui que há muitos meios de evangelização e catequese, e então deveríamos estar todos juntos, realmente a evangelizar e, sobretudo, todos a vivermos a nossa fé, que é o mais importante. É cada um de nós, se acredita, deve também ter obras, não é? E viver de acordo com os valores que realmente nos quais acredita. Sr. Marcos Fernandes, lendo aquilo que o Papa propõe na abertura do sínodo, é comunhão, participação e missão. Como interpretar isso? Muito bem, Zé Luís. Como está na condição de leigo, evidentemente. Sim. Então, digamos, eu penso que este nosso encontro, que é um encontro pascal e também na Páscoa, mas que e a Páscoa fica no caminho do sínodo, não é? De facto, relevar, enfatizar aquilo que é essencial na Páscoa, não é? E o essencial, e essa ideia de que temos que fazer tudo para que a tradição não ofusque a celebração, que o rito não mate a crença, portanto, para não esquecer pelo seguinte, porque na próxima quinta-feira, na Quinta-feira Santa, há as cerimónias da Semana Santa também são momentos muito fortes desta celebração da fé cristã. E na Quinta-feira Santa, como sabem, depois da celebração da Ceia do Senhor, há um rito que é interessante e que é comovente, que é esse rito da desnudação dos altares, que retira-se a toalha do altar, até o sacrário, em muitos lados, portanto, fica vazio, e a reserva eucarística é levada para um altar lateral. E aí, enfim, segundo a liturgia, aconselha que os fiéis que puderem possam ficar ali em adoração até a meia-noite, por aí assim. Ora bem, e eu penso muito nesse episódio pelo seguinte, porque nessa noite, quando Jesus, com os seus discípulos, lá no Jardim das Oliveiras, se retira para orar, e que oração foi aquela, não é? Que oração foi aquela? Ele pede, o que é que ele pede aos discípulos? Ficai aqui, vigiai, e orai comigo. Vigiai. E o que é que acontece depois de Jesus sair da oração? Vem ter com eles, a quem tinha pedido, vigiai. O que é que aconteceu? Estavam a dormir. Ora bem, e esta questão é muito interessante. Eu já uma vez isso que acontece aos cristãos ou católicos hoje? Eu já uma vez aqui chamei a atenção de um grande pensador francês, que é o Blaise Pascal, que tem um pensamento também muito importante. E que aí está outro aspecto que era necessário, a meu ver, refletirmos sobre ele nas catequeses, etc., que é o seguinte, de pensar que a paixão e a morte de Jesus que terminou e que agora ele já não tem nada a ver connosco. E isto é muito importante porque eu li uma vez um artigo no Jornal Via e depois não tive a oportunidade de dialogar com a pessoa que escreveu o artigo a dizer que Jesus fez a sua parte, ele foi condenado, ele foi morto, ele ressuscitou e agora que não tem nada a ver connosco, porque diz que ele fez a sua parte e agora nós temos que fazer a nossa. Eu considero isto uma quase heresia pelo seguinte, porque o Padre Abanjo está aqui e depois e pode intervir sempre que queira, mas o problema é este, é que eu estou profundamente convencido e portanto também aí o Pascal também me ajuda nesse sentido, de que a morte de Jesus não acabou. Ele diz mesmo isto: Jesus está em agonia até ao fim dos tempos e ele está a sofrer até ao fim dos tempos, não é? E também está a ressuscitar até ao fim dos tempos. É por isso que às vezes dizem porque é que acontece isto? Não, Jesus sofre com o sofrimento dos outros, com a morte dos outros. Bom, mas isto para dizer, como esta figura, há bocadinho dei um testemunho, mas li também há dias um marxista que dizia o seguinte:
que se tivesse de viver num mundo no qual Jesus fosse inteiramente esquecido, então preferia não continuar a viver. Isto é, a figura de Jesus Cristo, quer dizer, é uma fonte de sentido tal que as pessoas, mesmo que não sejam às vezes praticantes, mas que se reconhecem nesta... Mas voltamos a uma das imagens que deu, porque é que os cristãos adormecem. Pois aí está o problema, porque é que nós adormecemos. Claro, haverá muitas causas. Muitas solicitações do mundo exterior. Sim, quer dizer, são os tempos, não é? Quer dizer, estes sinais que até já no Vaticano se falava disso, é o relativismo, é o individualismo, é o consumismo, não é? É isto. É outra coisa também, é uma perda do sentido da vida eterna. Também há isto, é curioso, que há pessoas que dizem que não acreditam na vida eterna porque diz que a vida eterna seria insuportável, então preferem a vida assim, a vida cotidiana, e que isto é que interessa, que a vida eterna que não lhes interessa para nada. Portanto, isto, quer dizer, havia muitos motivos, mas para que esta advertência de Pascal é muito importante, que Jesus está em agonia até ao fim dos tempos, e é importante que os cristãos não adormeçam. Zé Luís, mas agora a outra questão, portanto, deixamos essa questão, desta primeira parte, do mistério de Cristo, da cristologia, e passamos, e o Padre Albano já começou a falar, do problema da eclesiologia, da Igreja. Ora bem, e aqui temos um grande problema. É por isso que os cristãos adormecem, a Igreja não consegue dialogar com eles. Bem, nós temos de facto, a questão é a doutrina. Há bocado falávamos do Papa Bento XVI, que no aspecto doutrinário era, digamos, luminoso, não é? Luminoso, e temos agora um Papa que é, do ponto de vista pastoral, extraordinário. E eu aprecio muito o que é que ele faz nas suas homilias. Faz a catequese. Eu também acho que, quando disse há pouco que era necessário voltar às verdades essenciais, às verdades elementares da fé cristã, isto passa muito pela catequese. O Papa faz a catequese, 6, 7, 8 catequese sobre o Pai Nosso, sobre cada uma das petições do Pai Nosso. Dedica a explicar o Pai Nosso. Depois faz sobre a Eucaristia, 7, 8 catequese sobre a Eucaristia. Depois faz sobre as bem-aventuranças, sobre vários temas, não é? Ora bem, isso também é importante, essa questão da catequese. Este Papa, primeiro eu penso que o Espírito de Deus, digamos que interfere na escolha do Papa de todos os tempos, porque desde os que conheço, desde Pio XII... Ou a conjuntura. Eu digo, cada um... É o Espírito de Deus ou a conjuntura, estou sempre a provocar. Pois, podemos pôr essa questão, mas vendo bem, disse, caramba, os Papas, cada um vai no seu tempo, parece que cada um vai no seu tempo. Pronto, agora que as linhas humanas... Mas agora, a questão da Igreja e o problema que o Padre Albano já falou há pouco, o problema da sinodalidade. Ora bem, eu vou aqui confessar que tenho pouca esperança em grandes mudanças, pelo menos aqui no nosso país, e até diria na nossa diocese, mas pronto, sobre os efeitos deste sínodo dos bispos sobre a questão da sinodalidade. E porquê? E porquê? Eu vou dizer. Porque isto tem a ver com uma concepção, com uma visão que se tem da Igreja. Portanto, a Igreja é uma forma, como há bocado falava com o Padre Albano, não é isso, não é o essencial. O essencial é, de facto, a fé em Jesus Cristo. Bom, mas depois, claro que a Igreja, Jesus também fundou a Igreja, não é? E fundou, digamos, penso eu, lá, foi no Pentecostes, mas em Sexta-feira Santa ele mostrou como é que devia ser a Igreja, lavar os pés, não é? A tal Igreja samaritana, não é? Que se rebaixa, que serve, uma igreja serve... Ser humilde não é rebaixar. Ser humilde não é rebaixar. Sim, não é rebaixar no sentido, sim. Mas eu estava a dizer o seguinte, é que isto tem a ver com uma questão sobre o que é que nós entendemos pela Igreja.
E isto leva-me sempre ao Concílio Vaticano II e a um debate que houve no Concílio Vaticano II sobre a Constituição dogmática, sobre a Igreja, e para saber se o capítulo que diz respeito ao clero, isto é, à hierarquia, devia estar antes ou depois do capítulo que diz respeito ao povo de Deus. E houve no Concílio um grande debate. E havia quem dissesse, não senhor, a hierarquia, primeiro a hierarquia. Isto faz-me lembrar, um padre no Funchal, que eu estive lá em 1970. Noutras áreas disto, primeiro a nomenclatura. Pois. E havia lá o padre Manuel, um castiço. E em 1970 tinham passado 5 anos depois do concílio. E então ele disse assim, meus irmãos, andam para aí a dizer que a Igreja que somos todos. Não é bem assim. Diz ele assim, não é bem assim. A Igreja é o Santo Padre, os bispos e os sacerdotes. E depois também há os leigos. Ele nunca disse. É claro que isto é uma género de anedota, mas o problema é este mesmo. É que, e como o Padre Albano disse, a intenção do Papa Francisco é ver se, digamos, se enquadra a questão do clericalismo. O clericalismo é uma coisa negativa, não é? Quer dizer, esse domínio. Agora, é uma adaptação aos tempos, tentar ler os tempos e sim, mas o Padre Albano também disse uma coisa muito importante. Porquê é que o capítulo do povo de Deus precede o capítulo da hierarquia? Porquê? Porque o Santo Padre, os senhores bispos, os sacerdotes, antes de o serem, são batizados, são fiéis leigos, são fiéis. Ora bem, e então esta igualdade radical. Agora, esta ideia não está assumida e não foi assumida. Eu agora há dias... Perguntamos ao Padre Albano. Sim. Que está... Mas está no ativo, a minha digamos. dificuldade é o Papa está a fazer grandes diligências no sentido de reduzir esse clericalismo e caminhar para uma igreja mais laical, portanto todas estas nomeações que ele faz no Vaticano, esta responsabilidade, etc, etc. Mas vai-me arranhar... Mas isto também por uma questão que nós aqui já falamos várias vezes. Hoje a Igreja tem dificuldade digamos, em preparar padres. Porque há menos, digamos, dizem vocações, há menos gente nos seminários, mesmo menos jovens que vão para os seminários. Sim, sim. Mas só um parênteses. Por exemplo, quando vejo que quase, não digo todos os meses, mas frequentemente vem o Sr. Bispo de Braga, vai aos arciprestados e às vezes mostram fotografias dos encontros do bispo com os sacerdotes. Vêem lá algum leigo? Quer dizer, então a igreja é só do bispo com os sacerdotes e os leigos? Onde é que estão os leigos? Não é? É uma pergunta que fica. Pois. O Sr. Marcos Fernandes, não é? Sabe, nós temos os conselhos pastorais, não só nas paróquias, mas até na diocese, e também pertence. Pois essa experiência também foi. Pertence, não é? Não pertencia, 9 anos. 9 anos também pertenceu como conselheiro. Eu só lembro que é muito interessante a conversa, mas nós temos 10 minutos para concluir. Pertenceu e, portanto, nós... Eu, por exemplo, nas comunidades, se não fosse todos os cristãos a ajudar-me, não fazia nada. Quer dizer, nós... E, sobretudo, hoje quem trabalha mais na igreja são as mulheres. Nós vemos catequistas, grupo coral, zeladoras, nos conselhos económicos, nos conselhos pastorais. As mulheres estão muito presentes e, portanto, já existe algo. Agora o Papa Francisco quer mais. Ele quer inverter a pirâmide. No fundo, ele quer inverter a pirâmide. E penso que está no bom caminho, porque é verdade, até pelo facto histórico. Não é por isso que nós devemos mudar, é mais... pela parte essencial da Igreja, mas vemos que há poucos clérigos. Mesmo, por exemplo, se não são os... Mas já porque faltam vocações, como se diz na Igreja. Faltam vocações. E isso resulta de haver mais oferta de ensino também, já temos falado disso aqui. Nós já falamos que antigamente só o seminário era a única escola que existia, muitos iam para lá, depois também havia a perspectiva social, para as famílias na altura... davam seminário, mas hoje vemos que realmente os seminários, num bocado falávamos, infelizmente estão vazios, estão com outras funções, ainda bem que lhe deram outra utilidade. Não é por faltar trabalho aos sacerdotes, digo sempre nós, os sacerdotes, estamos sobrecarregados. Porquê? Porque antigamente havia 2 sacerdotes na comunidade, hoje o sacerdote já tem 4, 5 paróquias na nossa diocese, mas há pouco falamos que no Alentejo já é um sacerdote para um concelho.
E daqui a uns anos não sabemos o que é que vai ser. Nós aqui em Vieira do Minho temos 9 sacerdotes. 9. Mas Para temos 21 cinco, paróquias. mas 22. temos 5 entre os 75 e os 80 anos. É isso que nós temos que pensar. Qual será a realidade no futuro? Portanto, pela própria realidade, mas sobretudo pela essência do que é ser cristão, como um bocado disse, não é? Pelo batismo somos todos sacerdotes, profetas e reis, e então é preciso realmente que cada um de nós descubra, e até penso que essa é a grande finalidade do Papa, com este caminho sinodal, é que cada um de nós descubra o seu batismo. Eu também já ouvi há pouco um artigo a falar nesse sentido, não é só, é para todos. Mas deixa-me insistir, e que dinâmica é que isto criou ao nível das paróquias, ao nível do Arciprestado de Vieira do Minho, por exemplo? Tivemos uma boa aceitação de um documento que foi feito pela nossa Diocese, documento também que vem de Roma, que era a preparação, o documento fundamental, o Vademecum. Muita gente adquiriu e levou para casa esse livro. Tem-se rezado muita oração do Sínodo e também se tem feito alguns inquéritos. Algumas pessoas têm respondido, nomeadamente alguns dizendo que é preciso muita formação na Igreja. Depois outros dizendo também a realidade que há muita falta de fé. Essa falta de fé vê-se não só nos que não vêm à Igreja, mas até nos que frequentam. Alguém num questionário dizia que ficava impressionado como é que um idoso de 80 anos se ajoelha e há jovens que não se ajoelham na Eucaristia. Tem a ver com o que dizia há pouco o Zé Marcos Fernandes, não entender a essência das coisas. É essa falta de fé, não é? Quando nós já tivemos vários anos da fé, a gente pedia para que Deus nos aumentasse a fé. E é verdade que o homem moderno está a viver, de certa forma, uma crise da fé. Nosso arcebispo diz que quando há uma crise temos que olhar para o futuro. Mas também a Igreja vive o seu mau momento, com alguns problemas internos. Eu penso que os problemas, realmente, não é? Nós vemos que os problemas são mundiais. Quem é que pensava que, passados quase 80 anos da Segunda Guerra Mundial, tínhamos outra guerra na Europa? E quando nós falamos do cristianismo, quando falamos de paz, quando falamos de um Deus que diz que somos todos irmãos, o que é que nós pensamos desta guerra que está a acontecer? Uns são mais irmãos que outros, como se dizia. E estamos a afastar-nos muito da luz, não é? O ser humano está-se a afastar muito da verdade, da luz, da paz, desse conceito da fraternidade, de sermos irmãos. Isto é muito importante. As palavras de Cristo cada vez são mais atuais. E é uma questão que já é repetida nas várias conversas que temos aqui. E a Igreja não tem conseguido fazer passar aquilo que hoje se diz, a sua mensagem para o mundo em geral? É assim, eu várias vezes também tenho dito isso, muitas vezes nós também, o Papa quer ouvir toda a gente, até os ateus, e os pensadores, os jornalistas, toda a gente. Porque como se vê, o Zé Marcos deu um exemplo, também pensam e também dão atenção. O que eu queria aqui dizer é que nós muitas vezes só vemos os cristãos naqueles que são praticantes. Eu ainda hoje visitei doentes e são pessoas que têm um grau de fé, uma maturidade de fé muito mais elevada que muita gente que pratica. Portanto, a semente está em muito lado. A semente do cristianismo não está só nos que frequentam. Porque para algumas coisas contamos com todos. Por exemplo, faço um peditório, todos são necessários. Mas depois só os que vêm à igreja que são bons. Portanto, mesmo essa separação, e hoje também é uma diferença, que as pessoas não vêm todos 8 dias, mas vêm de 15 em 15, uma vez por mês, quer dizer, o ritmo das pessoas também é diferente, porque as pessoas também não estão sempre na aldeia. O que nos acontece aqui em Vieira do Minho, as pessoas têm muita mobilidade, uma ligação à cidade, uma ligação ao estrangeiro. Uma pessoa tem a Eucaristia, hoje tem pessoas que vieram da França, que vêm da Suíça. E a Páscoa que era aqui já nós não podemos dizer que a religião não tem vivência. Nós, como sacerdotes, há muito trabalho porque há muita atividade religiosa. Agora, muitas vezes há esta falta de fé em nós todos e o Papa quer nos questionar para irmos ao essencial, porque muitas vezes ficamos realmente só no rito, nas tradições, que agora fazem-nos falta. Eu ainda ontem fui a Braga, fiquei todo contente de ver a festa que os escoceses estavam a fazer. Senti-me bem depois destes 2 anos
que todos nós sofremos muito, não é? Dando contenção, de muita contenção em tudo. Exatamente, portanto, as festas religiosas, a visita pascal, agora em maio, não é? Portanto, as procissões da Nossa Senhora, vamos ter a Senhora da Fé, tudo isso nos faz falta. E também fez falta a religião. Faz-nos falta como pessoas, mas também como religiosos. Mas não foram só estes 2 anos que afastaram um pouco as pessoas da Igreja. Nós sabemos que a Igreja, que muitos de nós conhecemos há 30, 40 anos, a Igreja Cristandade, é a Igreja diferente de hoje. Hoje já não vivemos bem a Igreja Cristandade. O que diz o nosso arcebispo é que, no futuro, os cristãos vão ser menos, mas vão ser melhores. E também a Igreja Cristandade também dá muitos problemas, porque havia muitos que andavam mais pela tradição, que não conheciam a essência e também colocavam e davam muitos problemas à Igreja. 2 minutos apenas para concluir, voltando à Páscoa, que é o que justifica esta conversa. Vale a pena continuar, digamos, vale a pena, e o significado não se perdeu. Não, primeiro, vale a pena celebrar dignamente esta festividade, este acontecimento maior da fé cristã, que é o acontecimento da salvação da humanidade pelo sangue de Jesus Cristo, não é? Pela cruz, porque o nosso Deus, Jesus Cristo, nós não podemos separar o ressuscitado do crucificado, nem o crucificado do ressuscitado. Mas relativamente, só uma observação relativamente ao que foi dito a respeito da Igreja. Eu vejo muita gente, digamos, edificada com o comportamento da Igreja, da nossa Igreja, por exemplo, neste contexto da guerra. É admirável, quer dizer, e o respeito e veneração até, e confiança que se verifica na pessoa do Papa. Quer dizer, de facto ele está revestido de uma autoridade, entre aspas, admirável. Por outro lado, custa-me, e digo isso com pena, e estás a ver outra coisa que, quando se afasta da Igreja, é ver o comportamento da Igreja Ortodoxa, que de facto me dói muito e nos dói muito, nós como cristãos, e verificar que Jesus Cristo, que ditou, de certo modo, a lei, a regra de ouro da convivência humana, que era separar o reino de Cristo do reino de César, não é? E como é que, não estando separado neste momento na Rússia, não estando separados esses 2 reinos, nós verificamos com tristeza este apoio, de certo modo, quer dizer, que a Igreja era isso que era preciso compreender, mas era preciso uma conversa mais longa. Mais longa, mas para dizer que às vezes também isso faz com que outros olha, vem a Igreja e tal, e confundem, mas por outro lado vem outro lado, vem a atitude do Papa e da Igreja Católica. Olha, e agora até na Espanha, pelos vistos, a Conferência Episcopal Espanhola, que, enfim, que se encontrou com os responsáveis ortodoxos e em conjunto que tomaram uma posição, assumiram uma posição comum de condenação disto que se passou. Padre Albano, só as palavras finais, aquilo que fica para quem de hoje a 8 vai continuar e celebrar o dia principal da Páscoa. Olha, eu quero desejar uma Santa Páscoa a todos os nossos ouvintes e também a vocês que estiveram aqui connosco. Pode ser uma Páscoa um bocadinho diferente, é verdade, devido a estes acontecimentos que nós falamos, mas na Eucaristia Jesus continua a morrer e a ressuscitar para nós. E, portanto, tem que ser a nossa maior festa tão importante que depois todos os domingos nós vamos renovar ao longo do ano. Portanto, quero desejar a todos uma Santa Páscoa. Nós também desejamos a todos uma boa Páscoa também aos nossos convidados, o Padre Albano Costa, que é o arcipreste de Vieira do Minho, e ao professor José Marcos Fernandes, habitual convidado nosso e sempre bem-vindo. Assim que nos ouviu, onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 ou 8 dias vamos continuar a falar daqui e estaremos no dia da Páscoa. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.